Meus queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos iniciar nessa quinta-feira mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com um tema maravilhoso, algumas vezes confundido em razão da nossa interpretação, que se chama o poder da fé. Vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a Jesus forças e discernimento para que esse trabalho que juntos nós vamos realizar, ele sirva, né, de norte, que nos ajude a nossa existência nos dias que se prosseguem com todas as aprendizagens e experiências que nós necessitamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Jesus, de todo o mal. Que assim seja. E assim, meus amigos, nós vamos ler um trecho do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E vamos, nesse estudo juntos, nós vamos desconstituir, junto com a nossa irmã Joana de Ângeles, a respeito do conceito fé, o que é ter fé, o que é ter uma crença, o que é não ter esta crença. Como essas coisas ocorrem, né? Como essa questão da fé, ela está na minha vida, na sua vida, em nossa vida. O trecho que nós vamos ler é um trecho que está aqui em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Nós vamos lembrar que o conteúdo desse texto, ele é um fato que ocorreu, né, entre Jesus e as pessoas que ali estavam, depois que ele desce do Monte Tabor. Quando Jesus chega ao Monte Tabor para fazer as suas profundas orações, né, há ali um momento em que há um processo de transfiguração e um processo de materialização, quando surgem Moisés e Elias. Moisés representando o legislador do povo hebreu e Elias representando o profeta das venerandas tradições. Qual era o recado que Moisés veio dar, né, aos apóstolos, os 3 apóstolos que estavam ali junto com Jesus ao pé do Monte Tabor? Moisés veio restaurar a questão da proibição que ele havia feito, tinha proibido a comunicação com os mortos em razão dos abusos e dos conluios infantis entre o povo hebreu e entre os habitantes do mundo espiritual. E, além desses abusos infantis, havia também contratos perversos que eram estabelecidos entre encarnados e desencarnados. E Moisés, observando esse fanatismo, já que ele era determinado por Deus, o legislador dos hebreus, ele faz a proibição da comunicabilidade com os espíritos. E fazendo essa proibição, ele proíbe também a questão da existência da imortalidade. Mas a gente precisa observar que nós estávamos diante de um povo escravizado que tinha uma crença misturada, né? Uma crença egípcia, as crenças egípcias e mais as crenças que eles traziam da sua religião bem antiga, os hebreus. Essa foi a finalidade de Moisés, né? Foi dizer para os apóstolos que falassem para todos que naquele instante ele estava restabelecendo, né, a crença na imortalidade e dizendo, com o aparecimento dele, que os mortos se comunicam, né, que a imortalidade é um fato de verdade. E o aparecimento de Elias,
Qual foi a finalidade do aparecimento de Elias? É que havia no povo de então uma grande dúvida: quem seria o Messias? Porque Elias falou muitas vezes em seus textos a respeito da vinda de um Messias que salvaria o povo de Israel. E pensava-se naquele tempo que Messias seria um salvador, no sentido de salvar o povo de Israel da escravidão que eles viviam sob o jugo da ditadura romana, vamos dizer assim. Eles viviam subjugados, né, atochados de pagamentos de impostos e subjugados em seus costumes, sua liberdade de expressão, de pensamento, porque eles eram imposto uma crença politeísta, quando eles já eram monoteístas. Eles já tinham a crença no Deus único, eles tinham as lições dos profetas, eles tinham a legislação de Moisés. Então, duas culturas que estavam ali em choque, né, permeando, né, aquele momento da civilização humana. Então, vamos ao nosso texto. Quando ele veio ao encontro do povo, Jesus, depois desse encontro lá no Monte Tabor com Moisés e Elias, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, aí nós vamos entender aqui que demônio não é aquela figura criada pela mitologia satânica, né? Todo o mal reunido ali naquela figura. Mas demônio também eram entendidos naquela época como pessoas, né, boas ou más. Era toda pessoa que estivesse desencarnada. Então, é esse o entendimento que nós precisamos ter. E tanto Jesus ameaçado o menino, este saiu do menino que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Porque eles ficaram muito curiosos, né? Respondeu-lhes Jesus, é a resposta de Jesus que nos importa: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Allan Kardec vai em sua explicação nos dizer o seguinte, né, no item 2º, que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Quando nós vamos tomando conhecimento, né, o que é a fé. Joana de Ângeles vai nos ensinar dizendo que para a gente entender essa questão do que seja a fé, nós precisamos ampliar o conceito de fé. Então, nós vamos ver que a fé não é uma presunção, achar que por eu ter fé eu posso tudo. Aí é o presunçoso, ele é ingênuo, ele termina mergulhando em delírios terríveis, né? Em fantasias, porque ele acha que pode, mas não pode. Então a gente precisa ter um limite para essa questão da fé, do que seja a fé. Então ela não é uma presunção, nós não podemos ser presuntivos nessa questão. É uma ação magnética, é um poder de energia que nós movimentamos essa força, essa energia que nós temos, todos nós somos portadores, não é porque somos formados por moléculas atômicas e nosso pensamento é a maior fonte de energia.
O nosso pensamento, ele nasce como fonte na mente, no mundo mental, que o próprio pensamento vai elaborar com a força do que quer o espírito as energias necessárias para então fazer o seu caminho entre mente, pensamento e cérebro. Chegando ao cérebro, que é o receptor, o cérebro então vai decodificar esses impulsos do espírito que movimenta a sua mente e transmite o seu pensamento para o bem ou para o mal. E aí nós vemos o poder da fé, independentemente de quem seja intelectual ou de quem seja o mais simples, né, o mais humilde e o mais ignorante de todas as coisas, porque não teve a oportunidade de se ilustrar. Mas é Joana de Ângeles quem vem nos ensinar a respeito dessas questões. Então, gente, na Igreja Católica nós vamos encontrar pontos de fé e artigos de fé. Os pontos de fé, eles devem são tomados como uma crença que não podem ser discutidos. O dogma da Santíssima Trindade é um ponto de fé. Então é dogma, já está falando, você não pode discutir. Ou você tem como uma verdade, ou você não tem como uma verdade. Então nós precisamos tomar bastante cuidado e aprender a discernir. Nossa irmã Joana de Ângeles vai falar a respeito de algumas questões que são bastante interessantes que ela vai falar. Ela vai dizer o seguinte, que a fé ela pode ser natural ou adquirida. Você pode, por uma simplicidade, por uma humildade, uma espontaneidade, você vê o sujeito de fé natural, adquirida. Nunca é presunçoso. Ele sempre põe um limite na sua fé, porque recorre a Deus como aquele que sabe de todas as coisas. Se Deus quiser, é a primeira expressão. Se Deus permitir, eu alcançarei o que eu desejo, o que eu estou pedindo, o que eu luto para alcançar. Se Deus quiser. Então, olha onde está essa espontaneidade, essa naturalidade. Ela pode ter sido adquirida pelo Espírito em outras existências. Ou ela adquire quando enfrenta as lutas da vida, quando ela precisa resistir para compreender. E aí, saindo vitorioso de cada batalha que a pessoa enfrenta, então ela vai adquirindo esse poder da fé, que é uma fé que discerne, tem o discernimento entre a criatura e o Criador. E sabe que o Criador, que é Deus nosso Pai, Ele é quem sabe de todas as coisas. Mas Joana vai nos ensinar que há uma outra fé, outro tipo de fé que se desenvolve, que é uma fé adquirida. Você pode adquirir esse poder da fé. Você diz, eu não tenho fé em nada, não acredito em nada, eu acho que as coisas podem não acontecer, duvido até da existência do próprio Deus. Ela nos ensina que os reveses da vida, eles vão chegando, as dificuldades em todas as áreas, seja no núcleo familiar, seja no núcleo de amizades, seja no núcleo social onde nós pertencemos. E esses fatos da vida, eles chegam carregados de uma energia poderosa que poderá ser destruidora dos nossos conteúdos morais se não tivermos uma fé inabalável. A gente tem aquela expressão, né, que marca o Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, o que significa isso? Se essa razão, ter razão é aprender a discernir o meu limite, até onde eu posso e até onde eu não posso. A gente sabe que para Deus nada é impossível. Essa é uma expressão popular. Mas também nós sabemos, né, que nós não conhecemos a história de cada um.
o que é que a pessoa é mesmo nessa existência, porque já trouxe de outras existências traços de personalidades, que são personalidades que foram construídas no afeto, no perdão, no abraçar, na gratidão. Essas criaturas que se desenvolveram enfrentando a dificuldade e, por sua vez, desenvolveram dentro de si essas virtudes. Claro que elas renascem, estão renascidas entre nós, com essa fé simples, espontânea, humilde, produtiva, porque sabe o limite, porque tem um discernimento que adquiriram antes dessa existência de agora. Quando ela diz que a fé é adquirida, ela está dizendo que a fé adquirida é uma conquista do pensamento. Do pensamento. Então, nós começamos a falar a respeito do pensamento, que o espírito exprime o seu pensamento, que nasce primeiro em sua casa mental, para depois, em ondas magnéticas, serem transmitidos para o cérebro, que decodifica. E então nós usamos a fala para falar, para dizer qual é a interpretação profunda, né, daquele ato de fé. Porque os sentimentos que vêm juntos, que podem ser sentimentos negativos ou positivos. Vocês já ouviram falar assim, eu tenho muita fé que a pessoa vai vencer a sua doença. E aí a gente reúne orações, pedindo a Deus essa possibilidade. Mas aquele que tem um discernimento vai reunir as suas possibilidades e vai dizer assim, vamos reunir a nossa força e a nossa fé para pedir a Deus a possibilidade da cura para essa pessoa que eu amo. A possibilidade, porque só Deus poderá saber qual é a necessidade da pessoa realmente viver aquela experiência. Mas o portador da experiência, esse portador da experiência, que sou eu, que é você, que são as outras pessoas, é quem vai exprimir a sua vontade com toda a clareza para a questão de ficar amenizado de suas dores ou possivelmente curado daquela experiência do corpo, ou então daquela experiência do aparelho psicológico. Então, nós vamos ter doenças do corpo, doenças da alma, né? Doenças somatopsíquicas ou psicossomáticas. Então, pelo meu sentimento, pelo meu pensamento negativo, eu adoeço o meu corpo. Ou então o meu corpo adquiriu uma doença que não foi produto do meu pensamento. Ela surgiu, ela estava ali, houve a possibilidade. Então, havendo a possibilidade, como é que eu vou enfrentar isso? Né? Eu posso pedir essa cura, porque a cura não é a cura dos males da responsabilidade do que fizemos outrora, né, de negritude em nossa vida. É a cura, né, daquela possibilidade naquela reencarnação, porque todos nós sabemos que no final nós vamos voltar, né, para a nossa casa originária. Nós vamos passar pelo processo da morte e do morrer. E dentro desse processo da morte e do morrer, cada um vai levando a sua bagagem de como processou o seu poder da fé. Se foi usando uma conduta saudável para progredir, ou se então vai progredir enfrentando as dificuldades. Aí nós temos uma fé apoiada na razão, que vai aprender a discernir. Ou esse discernimento, ele está apoiado para diretrizes comportamentais para impedir a fé cega. Porque a fé cega leva aos delírios e às ingenuidades infantis. Não é? Deus vai me curar, eu tenho fé. Aí passa a existência, não se curou, o câncer voltou, aí curou, voltou de novo, voltou, aí você começa a perder a fé. Não. Aí são testes de resistência. Você tem um infarto, depois você tem o segundo, depois você tem o terceiro,
não é? É testes de resistências para o espírito, porque o corpo biológico está submetido à lei da Terra. Qual é a lei do planeta Terra? Todos nós nascemos, crescemos e morremos. Então, a morte é um traço, mas não é de felicidade. É um propósito evolutivo para tudo que está na Terra. Tudo evolui. Os animais evoluem, as plantas evoluem, os seres humanos evoluem. E aí a gente renasce melhorado, psiquicamente mais feliz, mais inteiro. E assim a gente vai desenvolvendo a nossa fé, né, através desse discernimento que a gente vai adquirindo através da razão e da experiência. Então, meus irmãos, fica aqui a lição da noite de hoje a respeito do poder da fé. Que tenhamos essa força, porque a fé é uma força de usarmos o nosso pensamento para alcançarmos o nosso objetivo aqui na vida, que é crescermos moralmente, crescermos enquanto servidores de Jesus. E assim vamos prosseguir em nossa jornada. Que Jesus nos ajude, nos oriente sempre, hoje e pela semana inteira. Que a paz esteja em todos os nossos lares.